Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora, porque as matérias de doutrina católica cada vez mais maravilhosas estão abundando no nosso podcast. E também compartilhe com seus amigos. Compartilhe para que o bem é eminentemente difusivo. Então vamos difundir as maravilhas de bem que nosso Senhor deixou na Santa Igreja Católica Apostólica Romana e que temos entre nós aqui conversado, temos nós aqui aprofundado. Também deixe o seu like, que é muito importante para que nós também vamos fazendo esse apostolado, essa difusão do bem, da bondade e do belo. E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que todos gostarão e vão ficar apaixonados pelo tema e vão querer mais. Esse assunto de hoje tem um gosto de quero mais. Mas antes de anunciar qual o assunto, queria dizer para os senhores que temos a alegria de novamente ter conosco aqui o reverendíssimo Padre Rodrigo Fujiyama. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre. O senhor é uma alegria para nós, porque o Padre Rodrigo é professor e ele tem um curso sobre o tema que eu vou dizer daqui a pouco, mas também da aula de patrologia. O professor Padre Arautos do Evangelho e tem todo o seu trabalho de evangelização e formação também com novos. Em particular, tem um curso na plataforma Reconquista sobre o tema anjos. E é exatamente esse tema que hoje, não sobre os anjos, porque os anjos é um assunto apaixonante. Os anjos, como diz São Gregório Magno, são citados quase em cada página da Escritura, são mais de 300 vezes. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, mestre espiritual do Monsenhor João Clá, dizia que gostaria de fazer um congresso, um simpósio de 2 meses sobre esse tema anjos. E o reverendíssimo Padre Rodrigo tem um curso na plataforma Reconquista, que se você também ainda não entrou na plataforma Reconquista de curso dos Arautos do Evangelho, também entre um curso sobre os anjos. Mas hoje ele vai tratar, junto conosco, e vamos nesse podcast, tratar especialmente sobre um anjo, ou melhor, um arcanjo, que é São Miguel, uma vez que nós estamos na Quaresma de São Miguel, não é isso, Padre? Sim. Então vamos tratar em 2 partes, do arcanjo São Gabriel, do arcanjo São Miguel, perdão, e da Quaresma, irmão, é isso, irmão? Exatamente. E da Quaresma de São Miguel. Muita gente tem falado dessa Quaresma comigo, que eu já conhecia, tal seria, mas eu falei, não, aqui está um tema excelente para um podcast, porque a Quaresma de São Miguel é um assunto também que nos apaixona, sobretudo nos apaixona o arcanjo São Miguel. Então, Padre Rodrigo. Padre, uma alegria estar aqui com os senhores mais uma vez e é sempre ocasião de muitas graças estar aqui com o Padre Ricardo e receber essa alegria do Padre Ricardo de sempre, essa fé, esse calor do Padre Ricardo. E realmente o tema de São Miguel e a Quaresma de São Miguel, eu trouxe uns dados, não é para agora, para daqui a pouco, sobre a Quaresma de São Miguel, que eu tenho certeza que é surpresa para todo mundo. Mas certeza. Já começamos... Que não conhece. Que não conhece. Então começamos bem, Padre, porque não a primeira parte, que ele tem a alegria de estar aqui. Eu também tenho a alegria muito maior ainda de receber o senhor, estar aqui com o irmão Fander, né, irmão? A minha alegria é em dobro, Padre. Tem 2 fases aqui. E nós já dizia São Mateus, né, no seu capítulo 18, versículo 19 e 20. É muito, a cultura bíblica também faz parte. Capítulo 18, versículo 19 e 20, Padre. Quando 2 ou mais se reunirem sobre esta terra para pedir ao meu Pai, seja o que for, conseguirão, porque onde 2 ou mais estão meu nome, eu estarei entre eles. E o eu aqui, Padre, é um eu que vai até as estrelas. Então, nosso Senhor que está presente. Então, é uma alegria recebê-lo, estar com o irmão e compartilhar com todos também. Então, queríamos começar, Padre. Acabamos nesse clima de alegria dos anjos, setembro, que estamos no mês de setembro, não é isso? Isso. Qual que seria bem, Padre, eu sou que tem um curso sobre os anjos, a diferença entre anjo e arcanjo? Sim. Sabe que é uma coisa muito discutida na igreja. Porque, por exemplo, o senhor diz que São Miguel é um arcanjo, sob certo ponto de vista. Sob certo ponto de vista? Eu acho que ele é serafim. O senhor acha que ele é de acordo com muitos doutores, hein? O podcast promete hoje, hein? Promete, já começou, estava no arcanjo, já está no serafim. Sabe que a questão, porque tudo começa com São Gregório Magno, a teologia dos anjos, não é a estruturada mais antiga que nós temos. Nós temos Dionísio Areopagita, Sim. que a gente não sabe
exatamente os escritos sobre os anjos, se são mais antigos que São Gregório ou são depois. Há toda uma discussão em patrística, inclusive, a gente estuda isso, eu dou aula sobre essa matéria. E São Tomás pegou muito de Dionísio, que hoje em dia chamam de pseudo-Dionísio. Pseudo-Dionísio. E seguiu a hierarquia dele. Para São Tomás, São Miguel é um chefe dos arcanjos, mas está abaixo dos outros anjos. Uma coisa muito curiosa, sob um certo ponto de vista. A natureza dele era pequena. Ele foi elevado pela graça. Também seria muito bonito, hein? Como Nossa Senhora. Nossa Senhora tem uma natureza menor do que a de qualquer anjo. De qualquer menor anjo. O menor dos anjos. Mas foi tanta graça que ela passou por cima de tudo. E a rainha dos anjos. Poderia ser que isso tivesse acontecido com São Miguel Arcanjo. Ele era um anjo de baixo, mas foi tanta fidelidade que se elevou acima dos outros pela graça. Bonito, é muito bonita essa hipótese. Mas por que a hipótese... Bom, em primeiro lugar, a pergunta, a diferença entre anjo e arcanjo. São Gregório Magno diz que é a missão. Anjo é um enviado, essa é o que significa a palavra. Quando ele é enviado para uma coisa simples, ele é chamado anjo. Quando ele é enviado para uma coisa muito importante, é arcanjo. Por isso que é São Gabriel é arcanjo, porque ele vai anunciar a encarnação do Verbo. Por isso que São Miguel é arcanjo, porque ele vai cuidar do povo. Só que aí, curioso, São Rafael, ele foi só resolver um problema aparentemente muito pequeno. De Tobias e Tobit. E de Tobit, com Sara, toda aquela história muito bonita, aliás. Sim. E daria um podcast sobre São Rafael também, muito bonito, hein? Verdade. Mas fica mais pra frente. Na manga aqui. Olha, o padre já está sugerindo um podcast sobre São Rafael. Por favor, peçam nos comentários que aí nós temos condições de trazer um padre, fazer com que o senhor volte novamente aqui. Não, São Rafael é também um anjo muito pouco invocado, mas... Muito importante também. Muito importante. Por isso as pessoas não entendem. Porque arcanjo, ele fez uma coisa tão simples. Tem toda a questão do Asmodeu, tem toda a questão do matrimônio, etc. São os arcanjos, aqueles que têm uma arquimissão, uma grande missão. Uma grande missão. Então, anjo é o nome que se dá ao enviado. A um enviado. Não é a natureza espiritual. Não é a natureza, é uma missão. Uma missão. Pode ser um serafim que foi enviado com uma grande missão, então ele recebe o nome de arcanjo. Interessante. Isso é a tese de São Gregório, de grande parte. E, claro, São Tomás diz que nos 9 coros de anjos também existem aqueles que são anjos por natureza, que são sempre mensageiros. E tem aqueles que são mensageiros algumas vezes. Isso seria muito lógico, é como nós somos padres, sim, mas às vezes a gente é até meio psicólogo. Médico. O padre Ricardo diz que ele é bombeiro também, fica apagando incêndio em todos os cantos. Muitos incêndios. Se não fosse padre, o telefone do uso seria 193, porque realmente, enfim. Mas essencialmente o senhor é padre. E o resto nós fazemos por missões. Né? Como o padre Ricardo não é uma pessoa que faz programas. Não. Ele faz programa enquanto sacerdote. Ele está realizando isso como parte da missão dele. Sim. Mas São Miguel, por que ele me parece ser um serafim? Por causa do livro de Tobias. Que São Rafael, quando vai se apresentar, eu sou Rafael. E ele diz, um dos 7 espíritos que assistem sempre na presença do Altíssimo. E esses 7 são serafins. Está no Apocalipse que Deus é servido por 7 serafins, que estão sempre lá na presença do Altíssimo. Agora, não pode ser que São Miguel e São Gabriel, com a missão que tem, com toda... Que eles não sejam desses 7 que estão na presença do Altíssimo. Portanto, é um serafim que recebeu uma grande missão. Por isso é chamado de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Mas parece ser um serafim do mais alto coro do céu. Muito interessante. Já começou com essa precisão, é muito importante. Agora, o nome Miguel mesmo, padre. Sim. A gente sempre se fala, né? É um nome poderoso, né? Sim. Miguel, então... Sabe uma outra coisa também que é interessante, que a gente sabe, a maioria das pessoas sabe que significa quem como Deus. Que foi o brado que ele deu quando Lúcifer se revoltou. Isso a gente daqui a pouquinho entra nisso. Mas sabe que é uma outra interpretação em hebraico? Hebraico? No hebraico, que é Micael, não que é nos 2 casos pode ser interpretado como quem como Deus, ou pode ser também aquele que é como Deus.
Aquele que É outra como interpretação. Não está falando, não está se referindo ao que ele disse, mas está se referindo a ele. É uma pessoa tão semelhante a Deus, porque anjo é uma pessoa, né? Ele é tão semelhante a Deus que o nome dele é aquele que é semelhante a Deus. Que bonito, hein? Olha Então que bonito. é também uma interpretação do nome de São Miguel que eu acho que as pessoas não conhecem tanto assim. Ambas são verdadeiras. Deus quis que tivesse essa possibilidade de interpretar Como de um pode jeito ou até de outro. haver outros que não conhecemos, né? Em algum Exatamente. dialeto, né? Porque o próprio hebraico tem vários dialetos. Mas, enfim, quem é como Deus. É muito bonito. Né? Nos Ele dois mesmo, a casos, semelhança muito bonita. São E ao Miguel mesmo tempo exaltando o poder de Deus, né? Quem é como ele, né? São Na Miguel hora é um anjo extraordinário mesmo. Nós vamos chegar a essa conclusão Sim. cada vez mais fortemente Esse é o significado ao longo do do nome, então. podcast. Né? E agora nós vemos que a missão dele, porque nós sabemos de São Rafael, como o senhor disse há pouco, que tem maravilhas ligadas com a questão toda do Asmodeu, aquilo tudo. E nós temos também a questão do São Gabriel, nem se diga, né? Imagina a história Sim, da meu Deus encarnação. do céu. E agora a missão dele, assim, de uma maneira assim, essencial, Sim. porque o senhor falou dessa exaltação dele, né? Sim. Inclusive, talvez antes da missão, Padre, só a questão que você falou que São Miguel foi mais ou menos como Nossa Senhora acumular tanta graça que ele se tornou um serafim. Ou seja, no início ele não era um serafim, ou era... Não, a impressão que eu tenho é que são duas hipóteses. É bom se eu perguntar para deixar claro. Você queria terminar a pergunta? Não, pode ir. Porque Acho que muita gente ficou com essa questão quando o senhor explicou uma anterior. hipótese é que ele fosse exatamente um arcanjo que foi exaltado pela graça. Mas ele não pode mudar de natureza. Se ele fosse um arcanjo, ele seria um arcanjo muito alto, não um serafim. Porque os anjos são como naturezas diferentes, são espécies. É como se um beija-flor se tornasse uma águia, não tem como. Pode ser um beija-flor maravilhoso, mais bonito que uma águia, que voe mais alto que uma águia. Mas não que ele se transformou numa águia. Sim. Mas o que me parece mais provável, de acordo com sobretudo os padres gregos, seguem isso. E a igreja, a liturgia romana seguiu mais isso também. Seguiu mais os gregos do que São Tomás nesse caso. É que ele era um serafim altíssimo e que recebeu uma missão, por isso ficou com o título de arcanjo. Mas ele é um serafim mesmo. Ele é uma águia. Interessante. Ele é o mais alto do céu mesmo. Que bom. Não é isso. Então, e a missão dele, o senhor não gostaria de Sim. aprofundar um pouquinho? Se o senhor tenha pensado em algo para trazer aos nossos ouvintes? Não, eu acho muito... Tá Tá muito boas essa porque eu acho que sequência. só com essa introdução, a altura de São Miguel, semelhança, enquanto missão recebe o título de arcanjo, e a probabilidade como os gregos, Sim. os teólogos gregos, de ser já por natureza um serafim. realmente... E o nome é um arcanjo realmente extraordinário. Não, é extraordinário. É uma figura... Eu acho, sinceramente... Já vamos ver por que boa coisa ter a quaresma de São Miguel, né? Sim, a quaresma de São Miguel, sabe que é uma coisa muito do Brasil, né? Muito do Brasil? A gente não encontra muito fora. Pegou no Brasil, que eu acho que tem um desígnio de Deus aí também, hein? Vamos deixar para depois a quaresma. Só para deixar as pessoas mais curiosas, assim. Perguntam muito sobre como é bom ser brasileiro, hein? Vamos agradecer a Deus. Claro, aos outros povos também, cada um tem que agradecer a natureza que Deus fez nascer. Mas, olha, tem um dado aí que o padre já deixou com desejo de saber, padre, por favor. É o gostinho de quero mais, eu disse no início. início. O gosto de quero mais sempre é uma coisa que tem que constar como um dos ingredientes, né, irmão? Aqui do nosso podcast. Salve Maria, seu podcast católico. Porque quando a gente vem falar com o Padre Ricardo, a gente sabe que o Padre Ricardo sabe tanta coisa, mas um pouco a respeito de tudo, que a gente tem que, vamos pesquisar coisa para deixar o Padre Ricardo alegre também. Surpreende o Padre Ricardo. E para ele guardar, para depois ele poder transmitir também nas missões dele, nas consagrações, tudo que o Padre Ricardo faz. Mas, Padre, a questão da missão de São Miguel também, eu acho que vale a pena a gente considerar em função da situação nossa hoje em dia, que daí a gente entende o passado. Aquela discurso famoso do Papa Paulo VI, de 72, eu até trouxe o dia aqui, 29 de junho, que interveio uma força hostil, seu nome é demônio. Aquele discurso famoso dele que fez época. E depois ele diz, a fumaça de Satanás entrou por alguma fenda no templo de Deus. Paulo VI. Exatamente. Isso deu o que falar, isso foi em junho, deu o que falar, aquilo girou o mundo. No mesmo ano, em novembro, 15 de novembro, ele disse, quais são hoje as necessidades mais importantes da igreja?
Isso em 72. 72. E nós estamos em 2023. Portanto, há 51 anos atrás. 51 anos. 51 anos. Quais são as necessidades hoje da igreja? Necessidades da igreja. A gente continua com isso. Uma das maiores necessidades da igreja é a de defender-se desse mal que designamos por demônio. Nossa, que coisa. Isso é interessante. O próprio Papa, hein? O próprio Papa. E depois dizem que essa questão da batalha, de considerar a vida como uma luta, é coisa dos antigos, que hoje em dia a gente não deve ver mais assim. Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II 13. Estamos num combate contra as potências das trevas. Então, Vaticano II, muito Vaticano impressionante, concílio. E todo mundo sente isso. Sim. A gente está numa época de auge, assim, de batalha, de pressões para todos os lados. Me sinto pesado, a pessoa diz, né? Hoje, muita gente chega, padre, dá uma bênção. Exatamente, eu fui num lugar e saí como, nossa senhora, eu sinto que estou... E alguns chegam a dizer que aquelas energias, né? A pessoa não tem eu acho que o concílio já precisou e o Papa Paulo VI também, né? Um duro combate contra as potências das trevas. E eu acho que nós não entendemos São Miguel se não for assim. Nesse contexto dessa luta. Por quê? Porque a missão dele surgiu assim. O céu era um lugar tranquilíssimo. Imagina o que era o céu, meu Deus do céu. E não viam a Deus ainda, porque eles ainda tinham que passar pela prova. E a prova, isso que Deus apresentou para os anjos, isso nós tratamos no curso com detalhes, assim, com riqueza de detalhes, lá no curso da plataforma. Sim. Mas quando Deus mostrou para os anjos que ele ia se encarnar num homem, isso, aliás, São João Paulo II assumiu essa tradição. Isso não é uma coisa assim que se ouve. São João Paulo II diz, eu tenho aqui até a data aqui, 23 de julho de 86. Ele assumiu aquilo que é uma das hipóteses prováveis. É uma hipótese que a prova dos anjos foi essa. Ele trata sobre isso. Portanto, é uma coisa muito segura na história da igreja, muito segura. Lúcifer disse, não servirei. Não aceito, se revoltou contra Deus, etc. Todo um processo que seria bonito de analisar um dia. E prova dos anjos, né? Isso é um prova tema dos anjos também. Nossa prova senhora. dos anjos e prova dos homens. Muito interessante. É um tema. Irmão, vai anotando aí. Já tivemos São Rafael. O senhor tem que vir mais vezes, porque o senhor está sendo ocasião de ideias novas no podcast. E o mais curioso é que os anjos foram tentados sem demônio. Porque não tinha demônio ainda. Não tinha. Quem que tentou o demônio? Porque Eva foi tentada por um demônio, Adão também. Nós somos todos tentados por demônio. Essa batalha que o Papa precisa aí... Era uma coisa... Foi, luta da igreja. Em certo momento, não aceitou a Deus, não servirei. E aí que aparece São Miguel. Como assim? Nós somos criaturas. Nós somos submissos. Deus depois... Pode ser que a gente não esteja entendendo o que ele está fazendo, mas tem uma sabedoria aí por trás. E aí São Miguel surge... Dizem alguns teólogos que Lúcifer era superior a São Miguel. Em natureza. Era um serafim também, mas um serafim de natureza superior. Enfrentar alguém mais forte, a gente sabe como é. Sabe. Até o ditado que não briga com quem é mais forte, né? Todo mundo no colégio sempre tem um amigo mais forte, assim, para garantir, não para ter as costas quentes, assim. Então, todo menino pequeno faz amizade com um menino grande quando é esperto. Se levanta o mais forte, cheio de fortes em torno dele. São Miguel, que era menor, não interessa. Ainda que na natureza dele pudesse pensar, esse homem vai me esmagar, esse anjo vai me esmagar. Não interessa. Quem como Deus era quase uma disposição de ser mártir. Um anjo não pode ser mártir porque ele não morre, mas ele sentia na natureza dele uma força superior. Mas se eu estou disposto a que essa força de alguma forma me prejudique, quase uma disposição de martírio. Muito bonito, muito bonito. E aí surge a missão de São Miguel. Nossa, bonito, hein? A missão de São Miguel é colocar Deus no seu lugar. Olha que bonito, hein? Que interessante. Bonito. E em potência também, quase que poderíamos chamar São Miguel Mártir também. Né? Exatamente. E colocar Deus no lugar. Né? Pelo testemunho. Porque o martírio é isso. Nossa Senhora fisicamente não sofreu, mas é a rainha dos mártires. Exatamente. Toda a dor que ela teve. Mas que bonito. A missão dele é colocar Deus... Essa é a principal. Colocar Deus onde ele deve estar. E o demônio onde deve estar. E os homens onde deve estar. Ele é o grande ordenador da ordem da criação.
Muito bonito. Depois, outra... Nessa questão de ordenador, né? Tanto é que ele colocou como que o céu em ordem, né? Colocou em começou ordem. a entrar uma desordem ali com o Lúcifer. Colocou em ordem, imagine, tá tudo... Exatamente, imagine se ninguém tivesse feito nada. Claro que não ia acontecer, claro. Mas ele foi quem assumiu essa missão. Colocou o céu em ordem, tudo está em ordem. E, a partir disso, nós entendemos a primeira missão dele, colocar em ordem. Tudo que toca em Deus é a primeira missão, é a mais importante. A segunda, que talvez a que tenha mais ligação com o que diz Paulo VI, com o que diz João Paulo II, com a nossa situação atual, é a missão de afugentar o demônio. De afugentar o demônio. É a missão de, quando nós estamos com esses pesos, como disse o padre Ricardo bastante pesado, reza São Miguel. Funciona na hora, funciona na hora. Funciona assim. Passa por um lugar, vê coisas assim, sabe? Essas coisas que podem trazer más influências. A gente às vezes passa e vê coisas assim. Pela rua, né? Vê, reza São Miguel. É uma missão de São Miguel também. Muito importante a missão de São Miguel. Então são dois pontos principais. O dois primeiro, principais. O senhor disse? Ordenador. Colocar tudo em ordem. Deus no seu lugar. Ordenador, digamos, no sentido geral. Geral. Depois, em segundo lugar, a missão de afugentar os demônios. E claro que o ordenador dar a Deus o lugar que é devido. E as outras coisas também, né? Em função Exatamente. de Deus. E segundo, afugentar o demônio. E existe uma outra, que também é muito considerada pela igreja, que é de preparar, sobretudo, a pessoa no momento da morte. Que bonito. Seria como que um padroeiro da boa morte. Padroeiro da boa morte sobre certo aspecto. Sobre certo a igreja aspecto. sempre considerou, São Roberto Bellarmino diz isso, que ele sempre, toda a igreja, a tradição, etc. São Roberto Bellarmino era um muito grande teólogo, um homem super conhecido pela sabedoria dele, diz que ele prepara as almas fiéis para se encontrarem com Deus. São Miguel. Através dos anjos dele, claro, talvez ele não esteja em cada uma, mas ele tem toda uma milícia celestial, São Miguel Arcanjo. E é uma grande missão dele também. Essas três principais. E a questão do purgatório. Sim. Também. Entra um pouco nesse Entra um ponto, pouco né? aí também. Purgatório, mas antes de entrar falar, se eu poder aprofundar. Primeiro, a missão, então. Primeiro, ordenador. Segundo, espantar o demônio. Exorcista. Exorcista, né? E a terceira, preparar para a morte. Exorcista inarredável, né? Com ele ninguém pode. Ninguém pode, porque inclusive é sabido que na hora da morte de cada um, o demônio vai dar tudo. O demônio vai fazer de tudo, é um momento decisivo. Chance, digamos, né? É a hora de chamar São Miguel Arcanjo, com os arcanjos dele, com todo o exército dele. Porque aí fica uma luta de igual para igual. Se vem só demônio e eu fico meio abandonado, não tem como. Não tem jeito. Interessante. E o demônio sempre vai aparecer, né? Ele é intrometido. Sempre vai. Não, ele não pede. Ele não manda e-mail dizendo que vem, né? No WhatsApp. Mensagem. Ele já chega e entra, né? Isso é um aspecto interessante, porque os anjos, nesse aspecto, o monstro diz isso no Homilia, né? Que eles são educados, né? São educados. Eles esperam nós pedirmos. Exatamente. Né? Eles querem o nosso pedido, né? Tem uma exceção, que é quando a pessoa rezou muito durante a vida. Se a pessoa rezou muito durante a vida São Miguel, chega na hora da morte ele esquece, São Miguel vai do mesmo jeito. Porque os anjos são fiéis também. Nossa, que bonito. E eles guardam tudo. Guardam tudo. Guardam tudo. Eles guardam fiéis, tudo que é bom que nós fizemos, que nós rezamos, na hora da morte ele vai lá. Não, esse daqui foi o meu devoto. Não posso abandoná-lo agora. Na hora mais importante. Ou seja, que amigo, né? Amigo, exatamente. Amigo fiel. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Esse é o tesouro, né? Um amigo angélico, um amigo poderoso. Padre, permita um instantinho. Então, todos estão nos acompanhando aqui agora. Veja que impressionante. Nós vamos chegar à hora de nossa morte. Então, não esqueçamos de todos os dias, que é quando sintamos essas forças, como estamos vendo aqui. Também já pedi a São Miguel, pelo menos uma vez por dia, que ele esteja presente e nos auxilie nesse momento, o momento mais importante de nossa vida. Parece um paradoxo, mas o momento mais importante da vida é o momento da morte. Exatamente. Porque é o momento que se decide a eternidade. A morte nos coloca entre duas eternidades. Então, por favor, vamos fazer esse propósito, né? Não só durante a quaresma de São Miguel, mas ter São Miguel muito presente no nosso dia. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, defenda-nos combate, nos auxilie. Isso é muito importante. Já fica uma prática aqui, que o podcast convida todos sempre invocarem o Arcanjo São Miguel. E é o que nós vamos fazer também, não é isso? É a primeira coisa que os arautos rezam no dia. Exatamente. É a primeira coisa. É a oração São Miguel Arcanjo. A São Miguel Arcanjo. Acordamos, nos reunimos, antes de nos prepararmos para tudo, São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. E vai embora.
Você vê que é muito perfeito começar o dia invocando São Miguel. Depois a gente pode esquecer, mas já consagrou. São Miguel leva a sério. Às vezes a pessoa tá meio cansada, rezando distraída. São Miguel Arcanjo defendendo os combates. Não pensou em nada do que disse, estava pensando em outra coisa. Os anjos levam a sério. Eles são sérios mesmo. Impressionante. Portanto, é uma proteção extraordinária. Um anjo desses. É impressionante. Então, diga, então, eu acho por isso que as imagens de São Miguel geralmente é representada assim, né? Porque ele é o São Miguel pisando a cabeça de um dragão, ou uma serpente, geralmente um dragão, né? E vestido de guerreiro, com espada. Exatamente. E São Miguel é padroeiro de meio mundo, de metade da face da terra. Né? ele é padroeiro de Portugal, ele é padroeiro da Ucrânia, ele é padroeiro da França, ele é padroeiro da Igreja Católica, não? Cara, né? Sobretudo, era o padroeiro do povo judeu. Povo judeu, o povo eleito. Isso aparece no livro de Daniel. Sim. E, portanto, durante um longo período, São Miguel foi padroeiro do Brasil. Quando o Brasil era Portugal, ele era padroeiro do Brasil. Olha que interessante. Agora, durante um período que ele ficou com esse vínculo, quando há independência, ele, não, agora também não quero saber mais. Os anjos não são assim. Terminou o meu território, é isso? A devoção a São Miguel no Brasil continuou muito. Portanto, a gente pode dizer, eu não sei se é oficialmente, não tenho dados para isso, mas que ele tem o Brasil como entre os países protegidos dele, isso é fato, isso é certíssimo. Inclusive pela grande devoção que a gente sente aqui do povo brasileiro. O número de cidades, vilas consagradas a São Miguel é enorme, é impressionante. Né? O número, não sei se quase que não conheço, mas o número de estados que tem cidade com o nome de São Miguel do Monte, São Miguel Paulista, São Miguel de rua. Estamos aqui. Nossa. E quanto ao purgatório, padre? Sim. Então, na morte, não já vi. Morreu, foi purgatório, ajudado por São Miguel, Sim. porque graças a Deus salvou-se. Exatamente. Mas então ir lá ao purgatório também não é brincadeira. Outro tema interessante, né? Sim, purgatório. Nós vamos preparar um para novembro ainda sobre o purgatório. Isso, porque a época do purgatório. Se eu não me engano, é o próprio São Roberto Bellarmino, que é um teólogo, e diz que é muito difícil alguém ir para o céu direto sem dar uma passadinha no purgatório. E nós que gostamos tanto de viagem sem escala, né, sem conexão, vamos pedir então a São Miguel que ele já, né, padre? Uma escala rapidinha assim. Não, sem escala, por favor. Vamos pedir a São Miguel. É interessante isso, porque geralmente quando fala São Miguel, geralmente a pessoa pensa nesse lado de combate mais, né? Sim. Contra o demônio, não sei o quê. Essa questão dele ajudar as almas do purgatório também é pouco conhecido. Completa muito. Sim, e completa, exatamente. E é pouco conhecida essa parte, né? Agora, acho que seria interessante. O combate entra também para ordenar e para expulsar, né? E também purgatório e proteção, né? Exatamente. É a nota dele bélica. Porque se ele é semelhante a Deus, como uma das interpretações do nome dele, sim. Tem todo o poder, mas também deve ser de uma bondade, São Miguel Arcanjo. Deve ser tão bondoso, tão carinhoso, porque Deus é isso, Deus é clemente e compassivo. Tem um salmo que canta toda a bondade de Deus, que é uma coisa... Só pode aplicar a São Miguel, porque ele é semelhante a Deus. São Miguel é como Deus. E nas almas do purgatório, os grandes que afirmam sobre o papel de São Miguel é Santo Anselmo, São Roberto Bellarmino, que é um grande doutor do purgatório, estava bem na época da Reforma Protestante, então eles tiveram que estudar bastante, e Santo Afonso Maria de Ligório. Falam muito do papel de São Miguel. E São Pio V vai resumir tudo. São Miguel diz, é impressionante a afirmação de São Pio V. Ele diz que no purgatório, São Miguel tem autoridade absoluta. No purgatório? No purgatório. Que bonito. Dada por Deus. Ele pode tirar quem ele quer, quando ele quer. Quem diz isso é? São Pio V. Nossa. E ele diz que ele nem precisa consultar Deus. Porque Deus já deixou nas mãos dele. Vale a pena se devoção São Miguel. Quem não tinha devoção agora? Esse podcast, compartilhe com o dia pouco. Deus deixou o purgatório na mão de São Miguel e nem precisa consultar a Deus. É impressionante. Trazendo o padre que tem o curso dos anjos. Meu Deus, imagine, temos que, além da quaresma, a nossa quaresma vai virar anual. O tempo inteiro rezando quaresma perpétua a São Miguel. E ele vai, e também, claro, tem momentos porque ele está querendo o bem das almas. E às vezes ele percebe que a alma precisa se purificar. Então ele vai dar um consolo para a alma, dar uma sustentação, ou apressa um pouco a purificação. Mas ele pode levar a alma quando
ele determinar. Puxa, É impressionante isso. Ele tem uma liberdade no purgatório total. É como que Deus cuida, Deus é onisciente, Deus tudo o que quiser. Deus está sustentando São Miguel, sustentando as almas, mas como que Deus designou e pronto. Eu me despreocupo, por assim dizer. Sabe quando a gente tem por exemplo, o padre Ricardo Basso, está aqui designado. Pronto, tá visto, tá tudo resolvido. Esse podcast vai sair. O padre Ricardo Basso, tranquilo, pode ter ninguém aqui na frente. E com a ajuda de São Miguel, do padre Rodrigo, do irmão Fã. Então, é assim como vimos na liturgia do domingo, né? Assim como Pedro recebeu as chaves, né? Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Então, as chaves do céu, né? São Miguel, por assim dizer, recebeu as chaves, né? Sim. Do purgatório. O senhor diz que ele tem licença para ir lá. Totalmente, exatamente. Aliviar, as chaves do purgatório. Poder tirar, poder deixar um pouquinho mais. Digamos, esse poder de ligar e desligar. E deve ser muito unido a Nossa Senhora. Porque a gente sabe que Nossa Senhora vai muito para o purgatório, por revelações. Imagine... Sim. O encanto, quase eu ia dizer primeiro antes do encanto, a amizade que São Miguel tem com Nossa Senhora. Deve ser uma coisa, porque foi o primeiro que defendeu o filho dela. E a ela também, porque a tradição, também? Claro. Na própria tradição de São João Paulo II é essa, que apresentou também que Nossa Senhora seria a rainha. E a revolta dos anjos foi contra ela. Ele defendeu Quisut Deus, a gente não tem dados absolutos de que ele disse, mas dentro desse Quisut Deus tinha um Quisut Virgo também. Quem como a Virgem, quem como essa mulher que Deus vai nascer dela, que coisa extraordinária, a nossa rainha. Portanto, o primeiro devoto de Nossa Senhora da história, contando anjos e homens, é São Miguel Arcanjo. São Miguel. É impressionante. Não, muito. Essa vai entrar no curso de consagração. O primeiro devoto de Nossa Senhora. Uma aula a mais, precisamos pôr aí. Então, vai ter aula de abertura da próxima turma, né? Primeiro devoto, né? Foi São Miguel Arcanjo, já pensou nisso? Depois de Deus. Claro, Deus é o primeiro devoto. Mas a primeira pessoa, porque o anjo também é pessoa, primeira pessoa com devoção a Nossa Senhora na história foi São Miguel Arcanjo. É muito bonito considerar isso. Até antes que São Gabriel, sob certo ponto de vista. Muito bonito. E por esse lado, o que ela não deve ter como também relação com ele, né? Meu Deus do céu. Porque é um pedido dele para ela, nesse sentido, vamos dizer, audiência. Ela tem toda a audiência com Deus, se São Miguel tem toda com ela. Não, a ligação ali é completa mesmo. Padre, está muito interessante, eu acho que todos estão gostando muito, e nós vamos agora parar um instante para um intervalo. Fechou. Sim, já foi meia hora. Fechamos. Nossa, vamos aqui, mas vamos voltar. Então daqui a pouquinho voltamos com a segunda parte do nosso podcast. Está bem? Salve Maria! E com grande alegria estamos de volta no nosso podcast sobre o arcanjo São Miguel. Como foi bom termos contemplado a diferença entre anjo e arcanjo, os significados dois que o padre Rodrigo colocou no nome de São Miguel, como fomos a missão dele, e também que bonito ele enquanto ordenador, que bonito ele enquanto expulsando esse mal que, como Paulo VI disse, e o concílio mesmo, expulsar o demônio, que missão impressionante, acabamos de ver, e agora esse papel dele também, e na hora da morte, e ajudar no purgatório. E vamos então continuar, que o tema acho que está muito interessante, e vamos atender então aquele sabor de querermos mais, né? E para querermos mais, padre, antes de ter novas noções, queremos pedir ao Senhor, antes de entrarmos, um tema que nós vamos tratar agora, que eu gostaria que fosse o central do nosso podcast, seria a Quaresma de São Miguel. Sim. Mas antes disso, gostaria de perguntar, como é que o senhor imaginaria, o senhor que leu muito sobre os anjos, né, padre? Irmão, sim. Perdão. O senhor, uma ida de São Miguel, por exemplo, comutando uma pena, tirando alguém, talvez consolando, fique mais um pouco, a sua entrada no céu. Como é que o senhor imagina ele que tem esse poder na mão, chegando e pegando uma alma que esteja talvez meio olvidada, esquecida num canto, porque os esquecidos nunca esquecem. Imagina que seja uma que ninguém reza por... Como é que o senhor imaginaria, padre? Sim, padre. O senhor leu muito sobre isso? Sim, então, para imaginar, a gente precisa recorrer ao que a gente sabe. E o que a gente sabe muito dos anjos está no Apocalipse. Exato. Os anjos cantam muito. Todo momento os anjos estão cantando. Os anjos fazem cerimônias, os anjos estão dizendo santos, santos, santos. Então eu não imagino que São Miguel vá para o purgatório
sem que haja uma música grandiosa. Então espera um pouquinho. Olha que interessante, o padre já pegou lá em cima, eu estou mais com o lado pastoral. Quantas vezes tenho dito, quem canta seus males espanta. Então, São Miguel já entrou cantando no purgatório, que agora imagina que música e que mal vai espantar. Imagine, né? e depois se percebe também, os anjos sempre estão acompanhados quando eles vão fazer essa cerimônia, estão sempre em conjunto, são coros dos anjos, e os anjos cantavam. Nossa, imagina. Então, sozinhos, né? Aí, ó. Nossa, acho que para ir buscar uma alma, a impressão que dá, para ir buscar uma alma, em primeiro lugar, o purgatório deve estar como que naquele momento habitual, é um lugar de muito sofrimento, mas de muita paz. Todo mundo sabe que está salvo. Sim. Dizem alguns místicos que tem regiões muito baixas do purgatório, onde a pessoa como que não sabe bem o que está acontecendo com ela. Aí seria para uma live sobre o purgatório, aí é outro tema. Mas existe como que é o tempo comum do purgatório. Pode ser numa semana, pode ser num dia, não tem mais tempo lá. Não tem mais a contagem das 24 horas. Agora, em certo momento, imagine, tá lá no purgatório, todo mundo sofrendo. De repente começa uma música que vai num crescendo, assim. Uma coisa de uma grandeza que a gente não pode nem imaginar na Terra, com instrumentos musicais, com as vozes dos anjos. Num crescendo, em certo momento, São Miguel canta algo. Porque muito provavelmente os anjos cantam. E o São Miguel canta dizendo, pela bondade da Santíssima Virgem, vem comigo, meu filho, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, e foste redimido pelo sangue de Cristo. Leva essa alma e ele leva. Nossa, ele leva junto imagina. para o céu. E ela entra no céu junto com São Miguel Arcanjo, é apresentada por Deus, a Nossa Senhora por São Miguel, uma cerimônia de entrada no céu. Uf, Nossa Senhora. isso deve ser quase que a gente vê o purgatório por outro lado. Talvez quase que vale a pena ir pro purgatório. Tem uma conexão. Só Então, pra ver, isso, né? só pra ver uma cena dessas ou pra viver uma coisa dessa. Alguém poderia dizer, não, eu quero ver do céu mesmo, que deve ser bonito. é melhor. Mas deve ser uma coisa extraordinária mesmo. Depois, no meio disso, São Miguel tão bondoso, dá um olhar para uma alma que está sofrendo. Aquilo já faz a purificação dela. Um olhar angélico, não? A gente sempre tem que falar com linguagem humana. Dá um apoio para uma outra, conforta a alma que está sofrendo muito. A cena que já está chegando a sua hora, espera exatamente. Um pouquinho, tá levando essa. E também ele leva as orações da terra. Ele recebe as almas e também vai lá para levar orações, distribuir graças, como que distribuindo um unguento que vai suavizando. Uns alívios. Uns né? alívios assim no purgatório. Que bonito. Uma hein? visita dele no purgatório deve ser uma festa magnífica, assim, de cores, com esplendores de cores que a gente nem tem na Terra. Nem imagina. Não faz parte da Rosa dos Ventos. Não faz parte. Onde pintamos a escola. Lá, imagina o que é a origem do... Um azul do céu não é um azul daqui, é uma coisa inimaginável. Muito bom. E a variedade também de cores. Meu Deus do céu. Então, degustamos um pouquinho, imaginando, né? Interessante. Enfim, o dia de São Miguel, que é se comemorado no dia 29, né? 29 agora de setembro. Setembro aqui agora. Mas... Na verdade é comemorado os três arcanjos, Sim. né? Atualmente, né? Isso foi a partir de 69, eu não me lembro exatamente quando foi mudado, 61, não me lembro. Foi na reforma litúrgica. Porque antes os três arcanjos eram separados, havia um dia para cada um. O dia de São Gabriel é interessante, é um dia antes da Anunciação. 24 de março era São Gabriel. São Rafael era 24 de outubro, porque era perto do mês dos anjos, que é outubro, não que tem a festa dos anjos no início, e colocaram São Rafael no fim para como que fechar o mês dos anjos. E São Miguel é desde o século VI comemorado no dia 29 de setembro, porque foi a primeira basílica a São Miguel dedicada por um Papa, Bonifácio II. E ficou um dia muito solene que se lembrava de São Miguel. E era chamado a festa da dedicação de São Miguel, por causa da basílica, até agora, século XX. E aí, com a reforma, juntaram os três anjos, os três arcanjos. Só que, querendo ou não, o foco principal cai em São Miguel. Porque é o príncipe, até há liturgias que permitem de celebrar São Gabriel no dia 24 de março, não tem problema nenhum. Existem missas votivas aprovadas, evidentemente, pela igreja. São Rafael e em São outubro. Rafael no dia 24 de outubro. Para poder ser celebrados, porque São Miguel toma tanto conta do dia 29
Por exemplo, se fala da quaresma de São Miguel, não se fala da quaresma dos 3 arcanjos. Exatamente. E nós estamos caminhando para os 3 arcanjos. Então, e falando da quaresma, vamos então. Só uma coisinha, padre. Então, no dia 29, aí, irmão, não esqueçam. Tivemos a graça de ser ordenado no dia 29 de setembro. Sim? Mesmo? Nossa. Puxa, padre, eu não sabia, não. Eu estava só esperando para dizer se quando o senhor falou 29, o coração já bateu mais forte aqui. Porque está chegando o dia e é um dia que comemoramos mais um dia da ordenação. Quantos anos vão completar, padre? E, nossa, depois eu calculo aqui. Não vamos desviar, não. Mas é uma data especial para ser ordenado, hein, padre? Puxa, bonita Nossa data, hein? Eu precisava de muita ajuda, né? Nossa Enfim, nesses incêndios que temos que apagar. O padroeiro dos sacerdotes do padre Ricardo Bastos é São Miguel Arcanjo. E São Gabriel e São Rafael, mas a gente está considerando São Miguel. Olha, é muita proteção. Por isso que o padre Ricardo põe todo mundo em ordem. Proteção. Ele afasta o demônio com a alegria dele. Exatamente. E depois ele consola as almas e salva muitas almas também. Apaga incêndios, né? Apaga incêndio. São Miguel é padroeiro dos... Eu tenho aqui, quer ver? É interessante isso aqui. Tudo que ele é padroeiro. É uma coisa até de radiologista. Olha aí, até de radiologista. Se você estiver ouvindo o podcast, não assistindo, até padroeiro. Nossa, mas ganhei mais um padroeiro, então. Estamos aqui no podcast. Mas é radiologista médico. Médico, bom. Não radiologista. Radiologista. Que dá o diagnóstico de um exame. Radiologista. Então, olha, São Miguel é fuzileiros navais, marinheiros, motorista de ambulância. Eu entendo. Não é fácil ser motorista de ambulância. A gente vê aqueles carros passando. Realmente. É como São Miguel salvando uma alma. Assim, os paramédicos, policiais, paraquedistas, radiologistas e, sobretudo, da Igreja Católica. São que ele é padroeiro oficial, assim. Bonito. Nossa, os motoristas de ambulância tem aí nele. Os policiais, né? Interessante, muito bom. Mas sobre a quaresma. Quaresma, padre. Que é um tema... Em primeiro lugar, é curioso. Se a gente vai procurar nos outros países, fora do Brasil, a gente não encontra muito. Você vai procurar matérias sobre a quaresma de São Miguel em italiano, em francês, em inglês, tem pouquíssima coisa. No Brasil, isso pegou fortemente. Impressionante, hein? Tem algum desígnio da providência aí, a gente deixa mais pra frente, mas todo mundo sabe, mais ou menos, que foi São Francisco de Assis. Todo mundo sabe que estava num contexto de muita devoção a São Miguel. Mas tem um detalhe, Padre Ricardo, isso sim que as pessoas não se dão conta. Está muito ligado com a missão de São Francisco de reformar a igreja. Reformar a igreja, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Vocês se lembram aquilo que conta? São Boaventura é quem escreveu a biografia principal de São Francisco. Ele conta aquela passagem, estava passando pela igreja de São Damião, se eu não me engano, não é? A igreja de São Damião. Estava passando pela igreja de São Damião, ele ouviu a voz de Nosso Senhor dizendo: Francisco, vem reconstruir a minha igreja, vem reformar a minha igreja. E ele entendeu literalmente. Que era para trabalhar ali, que a igreja estava um pouquinho mesmo, as paredes ali. Que a igreja estava um pouquinho dessorada e aí São Francisco foi trabalhar mesmo. Ele juntou gente e foi lá e edificou a igreja. Só que ele percebeu que ele tinha que edificar as igrejas que estavam abandonadas. Terminou de São Damião, foi para a igreja de Santa Maria dos Anjos. E a igreja de Santa Maria dos Anjos ficou como que a casa de São Francisco. Ele reformou essa igreja. E ali que, por exemplo, ele recebeu Santa Clara, os votos de Santa Clara foi nessa igreja reformada. Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos. Foi ali que ele fundou as Clarissas. Foi ali que ele recebeu graças extraordinárias. Foi ali que ele reuniu os discípulos dele e ele fazia as grandes pregações. Depois foi para o Monte Alverne, etc. Por que ele escolheu essa igreja? Por causa da devoção à Nossa Senhora e da devoção aos anjos que ele tinha. Muito grande. E foi aí nessa igreja que ele começou a crescer na devoção a São Miguel. Começou a crescer na devoção aos anjos a São Miguel. São Boaventura conta isso. São Boaventura diz que ele sentiu que a salvação das almas estava tanto em risco, século 12 para o 13, hein? Nessa época, que precisava do auxílio do príncipe da milícia celeste. Ele diz isso? Precisava de São Miguel Arcanjo. Nós precisamos fazer algo. E ele começou a promover a devoção a São Miguel, até que um dia ele decidiu, não se sabe exatamente que ano foi, não se tem claramente quando começou. Ele decidiu, terminada a Assunção, fazer uma quaresma até o dia
de São Miguel Arcanjo, que era 29 de setembro. Tirando os domingos, dá 40 dias exatos. Do dia 16 até o dia 29. 16? Do 16 de agosto ao 29 de setembro, tirando os domingos, são 40 dias. 40 dias redondo. 40 dias, uma quaresma de São Miguel. Porque precisava do auxílio de São Miguel, muito especialmente dentro do contexto da reforma da igreja. A missão, a quaresma de São Miguel, começa com o chamado de São Francisco. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Nossa. É interessante a gente considerar isso. Muito interessante. Porque muita gente hoje em dia, o Padre Ricardo sabe bem disso, chega pra gente, não, padre, angustiadas com a situação da igreja. Padre, a igreja, olha a situação, estamos perdendo número. Que as pessoas falam muito. Muito, Padre, muito. são tantas coisas, são tantos escândalos. O que a gente faz? Calma. São Francisco já passou por isso. Era a igreja que estava aparentemente em ruínas. E bonita outra coisa, Padre Ricardo. São Francisco é muito mal interpretado. A gente conhece o lado da pobreza dele, que é extraordinário. Belíssimo. Sim, belíssimo. Nós seguimos. Nós vivemos uma vida de muita pobreza. Claro, temos o voto. Mas São Francisco, quando era com a igreja física, ele reconstruía e deixava esplendorosa. Conseguia cálices de ouro, conseguia todo o material litúrgico que ele trocava. Que ele conseguia, uma coisa incrível. Tudo extraordinário. Por quê? Missão de Deus. Reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Nós nunca devemos pegar uma igreja bela e deixá-la feia, com pretexto de ser simples. Isso não é São Francisco. Isso é não sei o quê. É outra coisa. Eu diria que é Judas, que dizendo que para que gastar esse perfume nos pés de Jesus? O problema não são os pés, o problema não são o perfume, o problema são os pés dos quais está sendo jogado. Exatamente. Os pés divinos, né? E a igreja é feita para nosso Senhor Jesus Cristo, para conter o corpo, sangue, alma e divindade dele, para ser celebrado o santo sacrifício. São Francisco tinha isso claríssimo, plenissimamente. E a quaresma de São Miguel começa nesse contexto, da reforma da igreja. Ele fez 40? Ele não fez precisamente 40, ele rezou um bom tempo. Não, fez 40 dias. Teve uma vez, ele sempre rezava ali, em certo momento ele começou. Não se sabe o ano. Não se sabe exatamente o ano. Ele começou a rezar desde o dia 16 até o 29 de setembro, uma quaresma em São Francisco fazia com jejum, com penitências, por isso que ele chamou de quaresma. Parecido com o da por Páscoa, isso, né? Por causa disso ele chamou de quaresma. Porque vamos fazer penitência para nos preparar para o dia de São Miguel. Nossa, que coisa interessante. E que na época... E São Miguel no contexto de reconstruir a igreja. De reconstruir a igreja. Então agora... Muito Isso. interessante. Dá uma perspectiva para essa quaresma. Grande. Abre uma perspectiva. A pessoa deve pedir 1000 coisas que São Miguel remova da vida dela, os obstáculos, e esse grande obstáculo que já vem os papas citaram, como dissemos no início. Né? É impressionante. Nossa, tem uma grandeza a quaresma de São Miguel. Então, não, toma outro dimensão. contexto. Quando eu vi exatamente. isso, nossa, agora sim. Aí se explica muita coisa. Hoje se fala muito em comprar coisa de terceira dimensão. São Miguel, caros acompanhantes, agora veja a dimensão que tomou São Miguel com São Francisco de Assis. Impressionante. E essa quaresma, recentemente eu estava em viagem e uma pessoa me perguntou assim, padre, o que o senhor acha dessa quaresma de São Miguel aí? Você acha que é coisa boa mesmo? Sabe, eu sou meio desconfiada assim. Né? A gente não sabe, eu disse, é coisa ótima. É uma coisa excelente. Tá dentro desse contexto aqui. Porque é tão grandioso. Claro que as pessoas podem, Padre Ricardo, é evidente. Deus é infinito. Claro. Eu posso pedir por uma intenção particular. Claro. E eu vou fazer a quaresma... vou dizer, até deve. Deve. Até deve, que São Miguel tem até o purgatório. Ele tem que na terra. Sim, eu me consagro a ele. Aproveito para me consagrar a ele. Claro, e também não é necessário que a pessoa faça uma quaresma idêntica à quaresma da Páscoa. Ela não precisa fazer jejum, ela não precisa... Se nesses 40 dias ela tiver uma oração a São Miguel, já está ótimo. São Francisco não determinou nada. Ele criou essa tradição. Claro que alguns fazem um certo modo, mas parece alguma abstenção, né? Só que bonito, Padre Ricardo. Nossa. Foi durante uma quaresma de São Miguel, no ano 17 de setembro de 1224. 17 de setembro, está no meio da quaresma de São Miguel, que São Francisco recebeu as chagas. Foi no meio da quaresma de São Miguel. No meio da quaresma de São Miguel. Que bonito, né? Para ver como está relacionado. Ele faz isso tudo, ele quer reformar a igreja, quer reconstruir a igreja em ruínas, quer deixar um esplendor, ele sustenta a igreja, aquela visão do Papa... Quem que o Papa foi? Foi Inocêncio III? Acho que segundo. Segundo, né? Foi segundo. Que viu
São Domingos e São Francisco sustentando a igreja inteira. Os dois sustentando a igreja. Uma vocação extraordinária, profética. Completamente... Depois os cátaros aparecendo, dizendo que a matéria é má. E São Francisco diz, não, olha o irmão Sol, a irmã Lua. E as pessoas, é verdade, é tão bonito, não pode ser ruim, não. De um aspecto mais tendencial que doutrinário. E aí, no meio disso, super profética a missão disso. E acabou com o catarismo, com os cátaros na tendência. No meio disso tudo, esse homem chega um momento que ele chega a um tal auge. Ele é um tal outro Cristo que durante a quaresma de São Miguel ele recebe as chagas. Como que para confirmar. É por aí mesmo. Vamos nos dedicar à igreja e a quaresma de São Miguel tem esse papel também. Tem esse período de preparação. Que é muito bonito, muito bonito. Muito bonito. E aí nós tomamos uma perspectiva da quaresma de São Miguel que me parece um tanto inédita. Sim, ou bastante inédita. Eu diria que inédita. Mas pouco conhecida. Nessa explicitação, sim, pouco conhecida, né? Bem pouco conhecida. Pouco conhecida. Muito... Portanto, as pessoas fazerem, sem dúvida, intenções particulares, expulsar uma infestação, uma coisa que eu sinto da minha casa, o que for. Pensar na igreja também, como São Francisco. Muito bonito isso. Eu achei extraordinário. Quando eu descobri isso em São Boaventura, porque São Domingos, né, cuja festa foi em agosto, né, dia 8 de agosto, São Domingos teve o sonho de que eles estavam sustentando a igreja, né? Ele e um outro que ele não conhecia. Depois ele encontrou com o outro que era São Francisco. Né? São Domingos com a doutrina. Isso. E São Francisco com aquela influência angélica dele, o doutor. Muito bonito. Muito bonito, nossa. E agora, padre, não é obrigatório fazer, né, pessoal? Não é como a Páscoa. Não é como a quaresma. Como a quaresma, exatamente. É uma coisa devocional. Não é pecado que a pessoa não faça. E também a pessoa pode colocar uma intenção, se ela não se sente inspirada a fazer assim, todos os dias uma oração. Eu estou unido a São Miguel nesse período. Por exemplo, alguém podia dizer, nossa, mas já estamos na metade para o fim. O que a gente faz? Calma. Começa agora. Como o João disse uma vez, Deus não é quadrado. Exatamente. Claro, Deus é sério. Mas para essas coisas de piedade, é só começar agora. É o que eu tenho dito, padre. Às vezes a pessoa me diz isso. Não sei se o senhor tem essa praxis, esse costume também, mas a pessoa diz, padre, eu rompi um propósito. Né? Eu fiz propósito de não tomar refrigerante durante essa quaresma. Eu acabei tomando, né, padre? E agora acabou? Não. Pede desculpa a São Miguel, renova o seu propósito e continua conversando. Ou São Miguel não sabia. Porque é mais do que, vamos dizer assim, o que fazer. Precisa ver que o Espírito Santo inspirou a pessoa, e São Miguel também, é tê-lo presente. Né? Estou na quaresma de São Miguel, e nesse contexto da grandeza dele, né? E da glória de Deus, a glória da igreja, e as necessidades próprias também de minha alma e meu corpo também, porque não? Exatamente. Ele pode, inclusive, acha que com o poder angélico, arcanjo, como vimos, arcanjo, inclusive a saúde ele pode mexer. Totalmente. Assim como o demônio pode mexer nos nervos de alguém, o arcanjo muito mais, São Miguel, imagina, consertar coisas, por que não? Então, mas eu acho que, sobretudo, seria mais uma relação com ele, né? Nesse contexto. E como o nome quaresma está muito apropriado, não só pelos 40 dias, mas também pelo aspecto preparação, porque a quaresma é uma preparação para a Páscoa. Imagine uma Páscoa sem quaresma, a gente não ia dar valor. Não, exatamente. Aquela cerimônia do Tríduo Pascal, que, nossa Senhora. A quaresma, São Francisco tem essa intenção. Preparar-se para o dia de São Miguel. O dia é o mais importante. Não é a quaresma que é importante. O que importa é o dia 29. Portanto, nós podemos nos preparar de muitas formas para esse dia 29. Muito nesse espírito de São Francisco. De reconstruir a igreja. Que vai ficar mais bela do que nunca. Sempre. A igreja é sempre mais bela. Sempre mais bela. Né? Sempre. Vai crescendo em beleza, né? É maravilhoso São Francisco. Interessante. Acho que talvez para encerrarmos aqui... Já deu? Tá dando. Nossa Senhora. Falta um pouquinho. Mas talvez para aproveitar isso, que você falou toda da igreja, da reforma da igreja, e aplicar como nós podemos aplicar essa questão, toda a devoção de São Miguel para os nossos dias atuais. Sim. Hoje em dia. É uma excelente pergunta. Mas antes disso, por hoje em dia, vamos encerrar. Existe, assim, dentro da quaresma, pelos estudos que o senhor fez, algo que a pessoa seja obrigada a rezar ou não tem? No período da quaresma de São Miguel, não.
Perfeito. O que existe é uma tradição. Alguns perguntam. Sim, o que existe é uma oração que é a coroa de São Miguel. Sim. Que é tão posterior a São Francisco. É século XVIII, 1751. São Miguel apareceu para uma religiosa carmelita portuguesa e deu para ela a coroa, que é dividida em 9 partes. Uma em homenagem a cada coro de anjo. E depois as últimas em homenagem a São Miguel, São Rafael, São Gabriel e ao Anjo da Guarda. São as 4 últimas Pai Nossos. Mas é tão posterior a São Francisco que você não pode dizer que é obrigado. Sim. Então, há pessoas que fazem as quaresmas de São Miguel, mas eu posso fazer a minha individual, rezando uma Ave Maria São Miguel já bastaria. Só para deixar preciso, para as pessoas que já estão fazendo e continuam. Sim. A pergunta, que é muito interessante, repete novamente. A questão como nós podemos aplicar essa questão toda da influência de São Miguel nos nossos dias atuais. Sim. Né? Sobretudo com relação à Santa Igreja, né, que o senhor falou. Não, porque nós vivemos numa época muito extraordinária. As pessoas, às vezes as pessoas desanimam, as pessoas reclamam do tempo, não? Nossa, que época que a gente foi nascer. Dá vontade de dizer como Santo Agostinho, na época do cerco de Hipona. Santo Agostinho morreu no meio do cerco. E tem um sermão dele que ele diz, as pessoas reclamam aqui. Vós, Santo Agostinho é todo solene. Nessa época, os últimos sermões dele são grandiosos, assim. Ele diz, vós reclamais da época, mas sabei que se tivesses vivido no passado, estarias reclamando do mesmo jeito. Ele disse, somos nós que fazemos o nosso tempo. Não são os tempos que fazem os homens. É muito bonito. E dá a impressão que Nossa Senhora nos dá uma missão agora de fazermos o nosso tempo. Fazer o nosso tempo que é semelhante a São Miguel. Porque o que a humanidade tem dito? Não servirei. Não servirei a Deus. Não me dobro. Não aceito a igreja. Não aceito Deus. Não aceito Nossa Senhora. A humanidade está assim. A rebeldia da humanidade de hoje é uma coisa tremenda. A desobediência dos filhos para os pais. Toda essa realidade é sempre o não servirei, não servirei. A revolta de não aceitar algum desenho de Deus, algum plano superior. Comigo não. Calma, porque Deus fez isso comigo. É uma tentação de não servirei. De não servirei, entendeu? O nome de Deus que muitas vezes não é respeitado, dos santos. Né? Muito. Da Santíssima Virgem. Né? E isso de uma maneira como parece estar estudando um pouco de história. A gente conhece bastante de história, a gente sempre se dedicou muito à história. O Padre Ricardo, muito. Também estudei muito história. Não me parece que tenha havido uma época parecida com a nossa, em matéria de não servirei. E eu acho que ninguém vai ter surpresa dizendo isso. Não. Acho que ninguém. Basta olhar para um pouco, talvez, não para a casa vizinha, para algum... Basta ver. Nesse contexto, é de arrepiar isso. Dá a impressão que nós somos continuadores da missão de São Miguel. No meio desse mundo, nós temos que dizer, quem como Deus? Quiso de Deus. Ah, padre, mas eu sou fraco. São Miguel não era o maior. É uma forma de martírio também. É uma forma de martírio. Entre o aspecto mártir de São Miguel, desafiando o anjo maior, nós desafiamos um mundo que parece tão grande. Mas quem como Deus? Com Deus está tudo resolvido. Se nós estamos ao lado de Deus, é muito lógico o que São Miguel disse. Sabe aquele trecho do Evangelho que Nosso Senhor diz? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nosso Senhor devia estar pensando em São Miguel aí. Porque foi ele que fez cair. Exatamente. Foi um prélio, foi uma luta, etc. Mas na hora de jogar foi rapidinho. Foi uma coisa instantânea, eficaz. São Miguel. São Miguel não tinha São Miguel. Exatamente. E nós temos São Miguel para nos ajudar. Depois, a questão que o Padre Ricardo gostou tanto. Continuadores da devoção de São Miguel a Nossa Senhora. Sim, não, isso aí foi... Sem a gente estar unido a São Miguel, agora continuar a missão dele, essa devoção a São Miguel, enquanto quisut Deus, dizer nesse mundo, não há como Deus, vamos ser fiéis. Pondo Deus no seu lugar. Pondo Deus no seu lugar. Afastando o demônio imediatamente pela presença. E depois, com uma grande devoção a Nossa Senhora, fazendo-se escravo dela, como São Miguel, sem dúvida é escravo de Nossa Senhora, mas se Deus é escravo dela, se Nosso Senhor é, São Miguel se põe como escravo dela, nós vamos estar seguindo, continuando a missão de São Miguel. Não somos mais devotos só. Nós somos continuadores dele. Discípulos de São Miguel. Somos chamados a ser como São Francisco de Assis, reconstrutores da igreja, nos corações, nos nossos corações e no mundo. Esse é um aspecto muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Somos continuadores de São Miguel e daqueles que cumpriram essa missão. Né? E querer todo o esplendor para a igreja. Querer toda a maravilha para a igreja, como São Francisco, com essa devoção dele da quaresma que ele instituiu,
E aí, Nossa Senhora, não tememos nada. Conselho de um anjo desses, Padre Ricardo? Você vai temer o quê? Tô com as costas quentes. Quem como Deus, quem vai poder comigo, né? É pior que isso mesmo. Tô com as costas quentes. Muito bonito. E depois, Padre, se o senhor permite apenas uma coisa, acrescentar, tão bonito isso, como que o podcast mesmo, a gente sente muito a ação de São Miguel aqui, sente muito. Porque para as horas também extraordinárias, Deus vem com uma ajuda extraordinária. Porque Deus é fiel, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, e não permitirá sermos provados além de nossas forças, mas nos ajudará a tirar proveito da prova que passamos. Se o mundo está assim, que auxílios extraordinários de São Miguel vai vir para o mundo de hoje, inclusive para nós também continuarmos a missão. Exatamente. Porque para as horas extraordinárias temos que contar que Deus virá com graças extraordinárias. Exatamente. Então, com São Miguel conosco, nos ajudando, vamos dizer assim, braço a braço, lado a lado. Né? Não Já sei pensou? se... Estamos ali num corpo a corpo com São Miguel, porque estamos numa luta, estamos numa batalha. Aquelas batalhas antigas que levavam aquelas toras para derrubar uma porta de uma fortaleza, para poder pôr esses espíritos ruins que os papas citaram, que o senhor disse na primeira parte, junto, braço a braço com São Miguel, realmente... Não, é uma missão muito grandiosa. E mais, com um pequeno detalhe, nós temos a certeza da vitória. É uma luta na qual nós sabemos que vamos vencer. Basta não acreditar na pseudo-força do mundo, nessa ilusão de que nós vamos ser esmagados. Não, calma. Já, como diz Virgílio, já vi outros ventos e outras procelas. Já passamos, a igreja pode dizer isso, São Miguel também, olha assim, já passamos por outras tempestades. Essa aqui vai ser mais uma na história da igreja. Pois é, e para Deus nada é impossível, né? Para Deus não é impossível, devemos olhar com esses olhos, né? Imagina ter um arcanjo desse dirigindo uma luta, uma reconstrução, uma ordenação, colocar algum lugar, uma construção, se quiser. Então, é muito bonito. Olha, Padre, realmente saímos daqui animadíssimos, viu? Não, foi muito abençoado. Muito bem. Irmão, estamos? Sim. Então, olha, queremos agradecer muito ao senhor e eu acho que aos que nos acompanham o sabor de querer mais. Agora quero muitíssimo, Padre. O senhor vai precisar voltar aqui mais vezes e acho que talvez um podcast, como vimos há pouco também, o senhor tinha dito a primeira ideia sobre o... Qual foi o primeiro que nós ficamos aqui? Que o Padre sugeriu? São Rafael. São Rafael e o São Gabriel também. Vamos pensar um pouquinho, deixa passar. Tem a questão do purgatório, né? A questão da luta dos anjos, a prova dos anjos. Exatamente. Tem purgatório, tem tanta coisa. Então, queríamos agradecer muito ao senhor ter disponibilizado o tempo, né? O senhor, com todas as funções que o senhor tem, mesmo no trabalho evangelizador dos arautos. Sabemos que o padre, né, irmão Fanner? O padre Rodrigo é muito culpado e, inclusive, nós teríamos feito antes esse podcast. Estamos fazendo agora, mês de setembro, justamente por causa dos seus afazeres, e queríamos agradecer mesmo a presença, que São Miguel sempre também seja a luz de seus olhos e a força de suas ações também para o bem. Muito obrigado, Padre. Uma alegria estar com o senhor sempre aqui, com todos. É isso. E com São Miguel nós somos invencíveis. Então, nesse sentido, costumamos rezar uma Ave Maria ou a bênção? É uma bênção. Uma bênção. Então vamos dar uma bênção a todos, se Deus quiser, até o próximo podcast. Padre, muito obrigado mesmo, viu? Se junto comigo, se eu puder dar uma bênção, vamos dar. Vamos pedir pela intercessão da Nossa Senhora Rainha dos Anjos, né? Que é a Santíssima Trindade, Nosso Senhor, através de Nossa Senhora Rainha dos Anjos e através do Arcanjo São Miguel, traga a todos, proteja suas almas, seu corpo e seus espíritos e também, sobretudo, vamos auxiliar a Santa Igreja nos dias de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.